E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à carta de Tiago, Cristo, o mestre moral. A gente já olhou as 13 cartas de Paulo e agora, nas próximas cartas, a carta de Tiago, primeira e segunda Pedro e também Hebreus, são cartas voltadas ao povo judeu que entendeu que Jesus era o Messias. São públicos totalmente diferentes e a gente tem que ter uma nova ótica, um novo óculos para enxergar isso. Paulo foi o apóstolo dos gentios, o tempo todo ele está resolvendo problemas dos gentios entrarem nessa árvore, na raiz ali dos patriarcas e incorporar na promessa, na aliança que foi feita em Abraão. Tiago, Pedro e o autor de Hebreus, ele está preocupado de como o povo judeu continua sendo fiel às palavras de Jesus e entenda o que Jesus veio cumprir e o que ele exige de nós. Dois públicos totalmente diferentes, mas uma mensagem para a igreja, para o seu coração. Então vamos dar uma olhada no panorama geral da carta que Tiago escreveu. Informações básicas. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, que liderou a igreja em Jerusalém por muitos anos. Data, provavelmente no final da década de 40. Receptores, os fiéis em Cristo entre os judeus da diáspora. Ocasião, desconhecida, mas o tratado mostra uma preocupação quanto à situação real nas igrejas, incluindo diversas provações, discórdias causadas por palavras duras e julgamento e abuso dos pobres pelos ricos. O interessante é que a gente chega para essa carta, mas não tem relatos tantos assim como na vida de Jesus, quem foi Tiago. Só que a gente sabe que Tiago foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, um homem muito importante para a igreja primitiva. A gente vai ver que Paulo tinha uma consideração muito grande por Tiago e falou que ele era irmão de Jesus. E a expressão ali dá a entender que é o irmão de verdade, de sangue, alguém que acompanhou Jesus e principalmente acompanhou no Sermão do Monte, de tantas referências que a gente tem aqui nessa carta. Também a gente vê que ele é um líder da igreja, porque ele vai liderar o Concílio de Jerusalém, tão importante, que decidiu sobre a circuncisão, que decidiu como os gentios iriam entrar na igreja ou no povo de Deus. É muito importante esse homem. Vamos dar uma olhada em duas características históricas dele. Conhecido como Tiago o Justo. Como falei, ele era líder da igreja em Jerusalém. Mais tarde, ele se tornou o líder reconhecido da igreja de Jerusalém e dos cristãos judeus. Ele presidiu o Concílio de Jerusalém e continuou sustentando que, ainda que a circuncisão não fosse necessária para os gentios convertidos, os crentes judeus deveriam manter grande respeito pela lei cerimonial mosaica. Egésipo, no final do século II, se referiu a Tiago desse jeito. Ele costumava entrar sozinho no templo, sendo com frequência visto de joelhos, intercedendo para que o povo fosse perdoado, de modo que seus joelhos ficaram duros como os de um camelo por causa de suas súplicas habituais, ajoelhando-se diante de Deus. A igreja primitiva o chamava de joelho de camelo. Você já viu o joelho de um camelo? E era um apelido carinhoso para dizer o tanto que esse homem era piedoso e orava pela igreja, pelo povo judeu e orava para que Deus mostrasse para o seu povo que Jesus foi o Messias, né? Então, esse zelo, ele era reconhecido por isso e reconhecido também por todos os apóstolos. Foi um grande homem e, como eu já falei, que liderou até o Concílio de Jerusalém. Quando você vai ler lá em Atos, você vai ver que a palavra dele é a palavra final. Dá uma impressão que ele está até num cargo maior que Pedro ou um dos pilares igual ao de Pedro. Agora vamos dar uma olhada em algumas observações que você precisa ter antes de você ler e maratonar. Eu sempre aconselho para você ler de uma vez os 6 capítulos, depois você vai devagarzinho meditando, mas você precisa ter algumas coisas na sua cabeça antes de começar a ler a carta que Tiago escreveu. A primeira coisa que você precisa saber é a sabedoria judaica, o aforismo. Não se trata de apresentação doutrinária ou lógica, mas prática. Ela inclui um bom número de ditos e aforismos que remetem à sabedoria do Antigo Testamento, por um lado, e os ensinamentos de Jesus, por outro.
Esses aforismos são palavras de sabedoria que tem muito no Antigo Testamento, ou em forma de provérbios, ou ensinamentos. Essa sabedoria que está em Eclesiastes, está também Jó, ela é trazida como uma literatura por Tiago, e Tiago vai fazer várias vezes essa forma de pequenas frases de sabedoria, e ele vai alternando com pequenas frases de sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente num paralelo com o Sermão do Monte. Você vai ver várias referências. Então, Tiago está fazendo essas palavras de sabedoria, e isso às vezes é difícil a gente ler, porque a gente está vindo, principalmente nós, de uma leitura que a retórica é bem amarrada de Paulo, então a gente vai entendendo direitinho como é que é tudo e lendo um atrás do outro, mas Tiago é quase como para ler alguns 2 versículos e ficar com ele. Não dá para você ler bastante Tiago, que você fica assim, gente, é muita coisa, dá para tirar um ponto de sabedoria em cada frase de Tiago praticamente. Um aspecto formal, um sermão. A carta tem um aspecto formal. Tiago apresenta, de certa forma, um tom de sermão. Enquanto lê a carta, observe os vários recursos retóricos que ele emprega, especialmente alguns que refletem a diatribe greco-romana. Essa carta está estruturada como um sermão, então é para ser lida na igreja em voz alta e para ser absorvida coletivamente. E aí você vai ver ele usando alguns recursos como a diatribe. Paulo usou muito isso em Romanos, não sei se você vai lembrar, que é essa forma de você dar uma palavra de sabedoria e você mesmo levanta um opositor lá, como se alguém estivesse levantando a mão lá atrás da sala dizendo, mas e quando não acontece isso? E aí você já responde. Então a sabedoria tem isso, ela vai trazer, e Tiago vai trazer sempre o seu opositor e vai dialogar com a igreja dizendo, olha, tem que fazer isso, mas às vezes não vai acontecer o que a gente está esperando, mas Deus ainda é soberano. Uma carta coletiva para se ler com a igreja. Desde o início, sua paixão é pela vida na comunidade cristã. O interesse da epístola não é tanto pela piedade pessoal, mas pela saúde da comunidade. Assim também como os livros de sabedoria, o destino é coletivo. E Tiago deixa bem claro que é todos os judeus na diáspora, todos os judeus que não estão ali em Jerusalém. Então, Tiago está pastoreando a igreja ali, mas sabe que tem muita gente que só vem pelas festas para dar o seu dízimo, tem gente que só vem adorar no templo uma vez por ano, então ele escreve uma carta para ser lida nas igrejas para os judeus. É quase como que os judeus que estão na diáspora, eles liam Paulo, mas eles também queriam a palavra dos apóstolos lá em Jerusalém. E Tiago escreve uma carta comunitária, era muito comum isso. Então era para ser lido na sinagoga, ou nas sinagogas que aceitaram Jesus, e ser lido também nas igrejas que estavam com gentios, e aí ali você poderia entender a palavra do apóstolo. Deus do lado dos pobres. Tiago está decididamente do lado dos pobres. Os ricos são consistentemente censurados e julgados porque suas riquezas os levaram a viver sem considerar a justiça e assim abusaram dos desprovidos com quem Deus se importa. Tiago segue a tradição do Antigo Testamento, da revelação de Deus e sua justiça. E diferente do modo que a gente pensa hoje, justiça de Deus não é você dar para a pessoa o que ela merece, é você dar para a pessoa a dignidade de quem é a imagem e semelhança de Deus. Então é ajudar os pobres, os necessitados. No Antigo Testamento tinha aquelas 4 figuras que Deus falava que não podia desamparar, que era o órfão, a viúva, o pobre miserável e o estrangeiro. E Tiago continua aqui literalmente dizendo, não pode ter miserável entre vocês e ao redor da comunidade de fé, porque isso não reflete a justiça de Deus. Vocês ricos, e ele vai pegar muito pesado com os ricos da igreja e de fora da igreja. Os de fora ele vai trazer um juízo e os de dentro ele vai trazer uma palavra para se arrepender e cuidar dos necessitados. Agora vamos dar um zoom nessa carta, nos 6 capítulos, para a gente entender o que Tiago está falando para a igreja de Jesus Cristo fora de Jerusalém. Tiago começa com uma saudação e uma introdução aos temas da carta. Aqui Tiago introduz a maioria dos seus principais assuntos, tipo um índice. Ele começa falando das provações, alegria e maturidade. Depois ele vai falar sobre orar por sabedoria. Aí ele fala da oração acompanhada pela fé eficaz, pelos atos de justiça.
e, por último, a questão do pobre, a esperança e a exortação aos ricos. É muito interessante você perceber esse índice. Isso era muito comum entre os judeus. Aliás, o apóstolo João vai fazer isso no seu evangelho. Aquele começo, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Todo aquele começo do evangelho de João é um índice. Eu falei aqui nas aulas e você pode ver. Aqui também eu vou deixar uma foto desse índice nos anexos para você poder aproveitar, se você quiser fazer um devocional, entender como o Tiago já começa dando todos os assuntos principais. É como se fosse um índice no computador onde você clica, ele abre e aí Tiago desenvolve melhor no restante da carta cada assunto. No capítulo 1, 19 até o 2, 26, ele vai colocar a fé em prática. Coerência e cuidado com a raiva e com a língua e a ser caridoso para com os pobres. E esta caridade para com os pobres significa não mostrar favoritismo pelos ricos. Fazer isso é pecado. Tiago vai falar sobre a fé sem se preocupar concretamente com os pobres. Isto é, a fé sem ação. É o mesmo que estar morto. Nesse trecho da carta, Tiago vai falar uma coisa muito interessante que ao longo da história da igreja deu muito problema, porque Tiago vai falar sobre a religiosidade demais e valorizar muito essa fé abstrata sem ação. E aí Tiago vai falar, olha, isso aí não existe, esse negócio de você falar que você crê, mas você não faz. Essa dicotomia entre fé e ação prática não existe nem para os judeus no Antigo Testamento, nem para Tiago ali, não existe para ninguém, nem para Paulo, na verdade. E aí Tiago vai falar, olha, você fala que tem fé, mas não faz nada, eu mostro a minha fé pelas obras. E aí ele vai falar, ó, cuidado com esses caras muito religiosos, religiosidade demais, parece que é santo, mas não são pela prática. Esse fruto não é da mesma árvore, porque a verdadeira fé ou a verdadeira religião é cuidar, é aquela que você tem a fé na coisa certa, mas você cuida dos necessitados. E aí ele vai falar sobre toma cuidado para não julgar as pessoas pela capa, tratar melhor os ricos que estão entrando na igreja e destratar ou colocar como segunda categoria os miseráveis que estão entrando. Todos têm que ser tratados de forma igual. E a igreja está aqui para agir com justiça de Deus, ser a luz do reino, então ajudar os pobres e necessitados. Então quem tem dinheiro na igreja tem que ser luz e ajudar quem não tem dinheiro. Isso é bem claro em Tiago. Ele usa duas referências do Antigo Testamento que são opostas para falar sobre essa fé e essa obra que são como uma luva, encaixam direitinho, não pode ter essa separação, tem que acreditar e fazer. Ele usa primeiro Abraão, dizendo, Abraão creu, mas também saiu da sua terra, da sua parentela, também colocou o filho como sacrifício. Abraão, sempre que foi provado, ele acreditou. E essa ação dele, não só da fé, mas da ação, mostra que andam juntos. Depois ele puxa Raabe, uma prostituta que creu nos espiões e aí agiu protegendo eles. Então Tiago usa Abraão, uma referência de santidade, e Raabe e coloca os dois no mesmo patamar, dizendo, os dois estão no mesmo patamar porque eles acreditaram? Não, porque eles agiram em favor de Deus. E é isso que Tiago vai dizer. Se você tem fé, mas não agir, você não é nem como Abraão e nem como Raabe, você é pior que os dois. Aí Tiago vai entrar na parte sobre discórdia na comunidade, o uso e o abuso da língua, que leva diretamente ao retorno do tema da sabedoria. Então faz uma introdução ao tema crucial das discórdias na comunidade cristã, as raízes da discórdia, a sua natureza mundana, a necessidade da humildade e fala sobre julgar os outros. Tiago aqui vai entrar sobre o cuidado com a língua. E é muito interessante como ele vai discorrer sobre que a língua pode destruir tudo, uma humanidade. Ele faz várias metáforas, ele faz a metáfora da língua como o manche de um grande barco e esse manche pode destruir esse barco, levar para o lugar seguro, e assim é essa língua. Então ele conta que a gente consegue dominar uma onça, um animal selvagem, mas não consegue dominar a língua tão pequenininha, esse órgão na gente. Ele vai falar que é exatamente isso que a gente precisa preocupar em dominar: a fofoca, a maledicência, falar palavras ríspidas e esconder que estou apenas falando a verdade, mas você está matando as pessoas. E é exatamente isso. Tiago vai falar, não pode sair
água amarga de uma fonte doce ou vice-versa. Não pode você pegar uma fruta, tipo uma maçã, e morder e ser um caqui. Não pode ser. Da árvore só pode sair um fruto. E é exatamente isso. Ele está falando do Deus de paz, do Deus santo. Não vai sair coisas pecaminosas. E aí ele vai trazer esse cuidado. É muito interessante nesse trecho o paralelo que Tiago está fazendo com o Sermão do Monte. Várias analogias são iguaizinhas. Muito se fala que provavelmente Tiago estava ali quietinho, ainda acreditando no irmão, porque é difícil, né? Você cresceu com o irmão e saber que seu irmão mais velho é o Messias, mas ele estava ali anotando, entendendo direitinho tudo que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte, e agora Tiago está colocando em prática para a igreja espalhada fora de Jerusalém. Por isso, Tiago vai falar sobre sabedoria, viver com verdade e amor. Não pode ter essa divisão. Só verdade você vai machucar os outros e acaba vivendo uma hipocrisia. Só amor você vai deixar as pessoas se perpetuarem no pecado. Então você tem que falar com verdade, mas falar com acolhimento. Então, Tiago vai introduzir o assunto principal, que é esse distrato com os pobres e necessitados. Tiago vai falar sobre os ricos que estão desejando o que não tem. Já tem tantas coisas, mas desejam o que não tem. São como crianças mimadas pedindo em nome de Deus. E aí Tiago vai falar, olha, vocês nem sabem o que estão pedindo. Várias vezes vocês fazem planos, querem abrir negócios, mas vocês têm que falar, se Deus quiser, isso vai acontecer. Então está tudo na mão de Deus. Então, o que Tiago está dizendo é, vocês ricos fazem planos, mas não adianta quanto dinheiro vocês têm, tudo depende de Deus. Chegamos ao tema principal da carta, aos ricos e aos pobres. Tiago parece se dirigir primeiro aos ricos cristãos, que lidam com seus negócios de uma forma mundana. Faz uma denúncia áspera dos ricos proprietários de terras, aparentemente não cristãos, que abusam dos seus trabalhadores, não pagam o que lhes devem. E fala das provações e perseverança, se dirigindo aos pobres em aflição. Tiago continua falando sobre não adianta fazer planos se Deus não está no controle. E Deus é um Deus de justiça que vai retribuir e vingar toda a injustiça feita pelos ricos opressores. Tiago bate muito forte nos donos de propriedades, dizendo, vocês não estão pagando o que é justo. E o que é justo está iluminado desde o Éden ali, desde Deus dando a sua dignidade, a imagem e semelhança a todo ser humano. Se você não tratar bem e com os seus recursos, os necessitados, os que trabalham para vocês, vocês não têm a luz da justiça de Deus. Tão forte que Tiago está falando, que logo depois ele começa a falar sobre os pobres que estão passando por necessidade, não só necessidade, mas estão doentes, dizendo, olha, usem os recursos da igreja quando vocês precisarem, chame os presbíteros, eles vão orar, impor a mão, eles vão passar o óleo, muito provavelmente aquele óleo ali era a medicina da época. Então o Tiago está trazendo essas duas dimensões, cuide com oração dos presbíteros ali diante de Deus, mas cuide também com a medicina ali da época, com óleo, para que você não fique doente. E aí Tiago acaba a sua carta com as exortações finais. Os juramentos, claramente ecoando o ensinamento de Jesus, a oração e a fé, demonstrando uma preocupação especial pelos pobres, os doentes nesse caso. Ele inclui uma bênção sobre aqueles que reconduzem os desviados. Observe a ausência de qualquer conclusão típica de carta. Mais uma vez, Tiago recorre a Jesus, fazendo paralelos e trazendo uma aplicação prática. Ele traz aquilo que eu falei sobre como os pobres devem aproveitar da estrutura da igreja, de quem tem mais a contribuir, como a igreja deve viver em sabedoria, orando uns pelos outros. E como o tempo todo se deve viver reconciliando pessoas que estão desviadas ou que se machucaram no caminho, trazendo de volta para a fé. E aí Tiago acaba meio abruptamente, não tem aquele final, porque é como se fosse um sermão. Então Tiago praticamente mandou o seu sermão para toda a igreja e ali acabava com uma oração do líder local da igreja. Esse é Tiago,
um homem fantástico, um homem de Deus, temente, de oração e de justiça. E essa carta não é só para o primeiro século, é para hoje. Uma igreja fragmentada, dividida, que não está unida em oração e não está unida na justiça de Deus. Hoje se fala tanto que justiça social é algo político. Tiago vai dizer, não, é a essência do evangelho. Se você não viver a justiça social de Deus, ou a justiça só de Deus, isso é equivalente à justiça social, você não está vivendo a verdade do céu. Tiago é essencial para a nossa vida comunitária. Devemos ler Tiago no pequeno grupo ou na nossa comunidade de fé o tempo todo para entender o que Deus está querendo dizer para nós sobre a nossa língua, sobre a sabedoria e sobre justiça. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula.